Perfeito. Então, para quem não conhece, o Hospital Tacchini é um hospital referência para basicamente 40 e poucos municípios aqui da região para alguns tipos de exame. É o único hospital de Bento Gonçalves. Então, agora eu vou fazer uma apresentaçãozinha um pouquinho mais sucinta do que é o hospital, para vocês terem uma ideia um pouco de tamanho também. Pode passar. Então, dentro do Hospital Tacchini existe um sistema, são as unidades de negócio, né? Então, um deles é o Hospital Tacchini, o outro é o Hospital São Roque, que é um hospital de média complexidade, que fica localizado na cidade de Carlos Barbosa, né? O Hospital Tacchini hoje tem em torno de mais ou menos uns 1.900 funcionários, o Hospital São Roque são mais 240, 250 funcionários, tá? Pode passar. Então, além dos dois hospitais, a gente tem toda a rede, que é a parte do TACMED, que é um plano de saúde que é também do sistema Tacchini, tá? Ele deve estar hoje ele deve estar segurando em torno de 70, 80 mil vidas, então também é uma unidade de negócio do Tacchini, né? do sistema Tacchini. E temos também o ITPS, que é uma unidade nossa do Instituto de Pesquisa, onde a gente faz vários tipos, é uma unidade relativamente nova, ela deve ter em torno de 4 a 5 anos, onde são desenvolvidas vários tipos de pesquisa, inclusive a gente está começando agora alguma coisa de pesquisa já com a parte de vacinas também, então é mais uma unidade de negócio específica. Pode passar? Então, falando um pouquinho da nossa filosofia, né, falando um pouquinho também de visão, missão e valores, né, e aí quando a gente eu quis muito colocar essa tela, porque quando a gente fala de valores, tem a palavra sustentabilidade, e essa palavra é uma palavra que a gente vai ver recorrente, porque dentro da nossa missão também tem um crescimento sustentável, e quando a gente fala em crescimento sustentável, ou mesmo sustentabilidade, não vem só ao encontro a parte ambiental, mas também outros quesitos que fazem invólucro ao processo, tá? Pode passar? Aqui a gente tem uma linha do tempo que eu acho que é sempre interessante ver. O Hospital Tacchini foi um hospital criado em 1924, então daqui a 2 anos a gente está fazendo 100 anos, né? E a gente tem toda uma linha de construção daquilo que veio acontecendo nos últimos 98 anos, mais ou menos, né? Daquilo de como era o hospital, de quando foi acrescido tais serviços. Então é mais a nível de conhecimento, mas é um hospital que daqui a 2 anos está fazendo 100 anos, então. Tá? Pode passar? Então, um pouquinho agora para mostrar para vocês um pouquinho dos dados do Hospital Tacchini, especificamente, que aqui ainda a gente vai falar. Quando eu falo do sistema de gestão, eu vou falar do sistema de gestão como um todo, porque a gente entende isso como corporativo, o hospital, não só o hospital, mas como o Hospital São Roque, como o plano de saúde. Então, a gestão ambiental nossa é corporativa, a gente faz uma gestão como um todo, mas aí trazendo números mais do Hospital Tacchini, que talvez seja aquilo que seja mais expressivo. Então, 230 leitos de internação, 30 leitos de UTI pediátrica, 1.911 funcionários. Aí a gente está batendo anualmente quase 1 milhão de exames laboratoriais, 24 mil sessões de quimioterapia e radioterapia, que é um hospital de alta complexidade para esse tipo de situação. E aqui embaixo eu coloquei 2 certificações que são importantes no ramo hospitalar, que é tanto a ONA, que a gente tem um nível de excelência, quanto a ISO 31000, que é uma ISO que trata de gestão de risco, que para nós é algo bem importante no ramo hospitalar e também na avaliação de processos, tá? Pode passar? Então, agora vamos começar a falar um pouquinho mais da parte de gestão ambiental. E como é que a gente começou estruturando essa gestão ambiental? Eu estou no hospital hoje fazem quase 10 anos, e quando eu assumi, a gente estava mais voltado para a área de saúde e segurança. Hoje a gente já está faz uns 5 anos, pelo menos, na parte ambiental também mais focado. A gente começou organizando uma política integrada para todo o sistema, que ela é formatada descrevendo as diretrizes estabelecidas em suas responsabilidades de sustentabilidade ambiental, adequando constantemente os processos com práticas sustentáveis. Então, a partir do momento que a gente formatou essa nossa política, a gente aprovou junto à direção e começou a entender o seguinte: bom, agora a gente tem que cada vez mais gerir os nossos processos focados nessa política. Pode passar? Dentro dessa política, a gente acabou estabelecendo alguns pilares que, para nós, no nosso entendimento, eram pilares mais importantes para a gente começar o nosso trabalho, que era tratamento de efluentes, gestão de resíduos sólidos. Aí vai tudo aquilo que a gente ouviu na palestra do professor antes, né, de como é importante gerir resíduo. E depois, quando a gente entrar na nuance de resíduos, a gente pode falar um pouquinho de o quão difícil é
a gente integrar resíduos dentro do ambiente hospitalar. Eficiência energética, isso também é uma pauta que veio, talvez não seja das mais antigas, mas também veio comunar com aquilo que a gente estava pensando na política, e controle das emissões atmosféricas. Tá? Esses são os nossos pilares, ou tipo o nosso norte, para dentro da política fazer ações, tentando sempre enfatizar esses quatro grandes grupos. Tá? Pode passar. Falando um pouquinho de uma linha do tempo da parte ambiental, né? Porque o professor falou muito ali antes de que o futuro é amanhã, tudo isso, mas dentro da nossa organização, a gente começa a ver e começou a resgatar quando me fizeram a provocação de estar fazendo uma palestra para vocês para falar de gestão, a gente começou a dar uma olhada e dizer assim, pô, como é que foi a nossa linha do tempo? Quanto tempo faz que a gente vem se preocupando com a questão ambiental? O quanto isso é novo, o quanto isso já tem há muito tempo na nossa instituição. E aí, quando a gente vai resgatar lá, a gente vai lembrar que na construção de um prédio, hoje a gente tem um complexo com prédio A, B, C e D, basicamente. Quando a gente começou a esse complexo, quando a gente foi a fazer a construção do prédio C, que é um dos nossos prédios de diagnóstico por imagem, lá foi pedido para a gente construir uma estação de tratamento. Isso lá em 2000, né? Então, a gente está falando de 22 anos atrás. E no ano de 2002, a nossa ET entrou em funcionamento com 2 etapas de processo. O que acontecia? Naquela época, eu lembro que eu tenho um documento ainda formalizado da FEPAM, que existiam, de todo o Rio Grande do Sul, existiam 3, o nosso era o terceiro hospital que tinha qualquer tipo de tratamento de efluente. Ou seja, a gente está falando que há 20 anos atrás, de todos os hospitais que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, né, naquela época no Rio Grande do Sul, apenas o nosso era o terceiro que tinha um tratamento do efluente. Então, aí também continuam as etapas. Em 2003, a gente conseguiu colocar a estação de tratamento de efluentes operando com 100% do efluente tratado. Aí o nosso primeiro contrato com uma consultoria ambiental para nos dar todo o suporte do que a gente precisaria para questões ambientais foi em 2008. Então, 2010, a ET e o licenciamento ambiental passam a ser do município de Bento Gonçalves e não mais linkado à FEPAM, né? Aí, em 2011, a gente consegue o licenciamento da estrutura, de toda a estrutura, né? de todo o nosso complexo. Em 2012, começa-se a compra do mercado livre de energia, então também com um dos pilares voltado à eficiência energética e redução de custo, que o professor falou bem, que muitas coisas vão se resumir a custo, mas conseguir comprar energia no mercado livre para um hospital de grande porte é muito importante, aliás, é fundamental, né? Em 2014, a gente volta a ter licenciamento via FEPAM, né? E o nosso primeiro plano de gerenciamento de resíduos, que também foi um marco importante para nós, né? A gente entende isso como ali a gente conseguiu organizar de uma maneira muito mais sistemática toda a parte de resíduos e a prática disso, né? Em 2017, a troca, isso também é um marco importante em emissões atmosféricas, depois a gente vai ver um pouquinho mais, né? A gente usava uma madeira de reflorestamento na caldeira e a gente troca para briquete, que é um tipo de uma lenha ecológica, a gente pode falar mais sobre isso depois. Em 2019, por uma mudança da legislação, por algumas coisas que a FEPAM já abriu mão, volta licenciamento pelo município, então eu consigo licenciar toda a estrutura pelo município, né? Isso é bom, porque ele fica muito mais prático para mim, né? Muito mais fácil a gente conversar com o município do que com o Estado, para aquilo que a gente tem que fazer, para definir prazos, diretrizes, enfim, né? Em 2020, a gente instala a nossa estação de tratamento no Hospital São Roque, lá em Barbosa, também é algo bem importante para nós, foi algo bem fundamental. E em 2022, esse ano, a gente concluiu a troca da nossa caldeira, e aí a gente também vai abordar um pouco mais sobre isso depois. Pode passar? Então, falando um pouquinho em cima daqueles 4 pilares que a gente falou, então vamos falar um pouco do que nos norteia na parte de geração de resíduos. Geração de resíduos, o que a gente entende que nos norteia sempre vai ser o nosso plano de gerenciamento de resíduos da saúde, né? Aonde talvez as premissas sejam partes daquelas que o professor falou em não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada. O que eu tenho para falar para vocês é que a pandemia nos ensinou muitas coisas a respeito de gerenciamento de resíduos, né? Com toda certeza, resíduo é custo. E dentro do ramo da saúde,
cada vez mais existem materiais descartáveis do que reutilizáveis, como era no passado, né? Vários setores tinham materiais onde que a gente mandava para reprocessamento, reprocessava nosso CME lá, ele era lavado, esterilizado, limpo, reembalado e se utilizava em outras cirurgias, outros procedimentos. Isso, de 2019 para cá, houve uma mudança muito radical, muito grande, bem diferente do que era. Então, o que acontece é que a gente tem cada vez mais, dentro do ramo da saúde, materiais descartáveis, né? Isso para um plano de gerenciamento de resíduos, para uma prática onde se tenta reduzir, não gerar, reduzir esse tipo de situação, e a pandemia talvez tenha provado isso mais do que nunca, porque a gente utilizava roupas para entrar no quarto e depois a gente precisava descartá-las. Então, a quantidade de resíduo gerado, eu aumentei, só pensando nos 2 hospitais, eu aumentei praticamente 1 tonelada mês de resíduo só durante o período de pico da pandemia, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho o quão difícil é gerenciar a parte de resíduos dentro de um hospital ou de uma instituição de saúde, aonde cada vez mais os nossos elementos são descartáveis e não reutilizáveis, né? E aí tem toda uma outra política que também o nosso estado é um pouco mais, digamos, agressivo com algumas questões. A gente faz parte da ANAP, o hospital faz parte da ANAP, e a legislação de São Paulo, por exemplo, para materiais reutilizáveis ou mesmo para materiais descartáveis, aquilo que a gente pode mandar para reciclagem no estado é um pouquinho mais limitado, para vocês entenderem um pouquinho como funciona também. Pode passar? Aí, nosso outro pilar, estação de tratamento de efluentes. Então, o Hospital Taquini tem uma estação, ela foi pioneira no estado do Rio Grande do Sul, como eu falei, foi a terceira, né, no estado, e ela trata em torno de 200 metros cúbicos dia, hoje. A estação é projetada para isso. Então, o que eu gero de efluente lá? Toda a parte de efluente sanitário, então todo tipo de efluente sanitário que eu gero trato, e mais o efluente da estação da parte de processamento de roupas e mesmo CME, que aí tem um estágio específico para tratar com que é um efluente um pouco com uma característica diferente do efluente sanitário. O efluente, depois de tratado, é lançado na rede pública e eu faço o controle disso com análise de laboratórios mensais, tá? Para vocês terem uma ideia, essa que eu tenho as fotos aí é a nossa estação. A nossa estação, ela tem uma particularidade, ela é subterrânea, né? Lá no cantinho da primeira foto vocês vão conseguir ver o nosso efluente saindo bem clarificado. Ele tem uma claridade, a gente tem bastante orgulho disso, porque a gente atende bem, sobrando muito aquilo que é definido pela licença ambiental, né? Mas é uma estação subterrânea, aonde todos os problemas de ter uma estação nesses locais é complexo, né? Porque a gente tem o nosso hospital, para quem não conhece, aqui é no centro da cidade, então ele fica numa região bem central. Pode passar? Essa é um outro tipo de estação. Essa estação é do Hospital São Roque, lá em Carlos Barbosa, um hospital bem menor, né? Um hospital que não tem lavanderia, não tem CME, então basicamente o que a gente trata é efluente sanitário, 24 metros cúbicos dia. A estação tem 5 módulos e a parte final é uma parte de desinfecção ou cloração, que é injetado cloro, mas é uma estação mais compacta, mais simples de operar, mais fácil de operar, enfim. Também é uma estação que nós tivemos a instalação dela em 2020, durante a pandemia. Foi um projeto que já estava aprovado, a gente tinha que ser executado, enfim. Mesmo com as dificuldades da pandemia, a gente conseguiu instalar essa estação. Teve um período de testes e análise e até os ajustes mais finos, mas hoje ela está rodando 100% e a gente também consegue tratar 100% dos efluentes gerados no hospital de Carlos Barbosa, que é um hospital também que é bastante antigo. Ele acabou fazendo parte do Taquini a partir de 2010. Pode passar? Falando sobre emissões atmosféricas, então, em 2022, agora no começo do ano, a gente acabou trocando as nossas 2 caldeiras que nós tínhamos lá por caldeiras novas. A gente acabou tendo um local novo para as caldeiras. E as caldeiras, a troca da caldeira que nós tínhamos antes eram caldeiras bem antigas, era uma caldeira de 62
e uma caldeira de 1970, então ela já tinha uma boa idade, né? Elas funcionavam bem, porém não tinham os controles de emissão que essas novas caldeiras têm. Então, para vocês terem uma ideia de eficiência no processo, a gente segue os limites de emissão da norma técnica da FEPAM 01 de 2018 e só com a mudança da caldeira e a utilização de briquetes em relação à lenha de reflorestamento, eu baixei 25% do material particulado e 70% de monóxido de carbono. Então, só com essa troca que a gente fez da lenha e depois das caldeiras, a gente conseguiu uma eficiência melhor, também pensando em emissão, controle de emissão atmosférica, que é um dos nossos pilares estipulados pela política. Tá? Pode passar. Sobre energia, certificação de energia, quando a gente começou a comprar energia no Mercado Livre, foi uma questão bem importante para nós, porque dentro de um hospital a demanda de energia é brutal, e aí que nem eu acompanhei na apresentação de antes, vamos tentar energia solar, vamos tentar energia eólica, sim, mas por exemplo, dentro de um hospital, a demanda para energia para funcionar uma máquina de tomografia, de ressonância magnética ou de radioterapia, que devido aos campos eletromagnéticos geram radiação, é uma demanda bastante expressiva, então por isso também a compra de energia no Mercado Livre nos ajudou. E quando a gente começou a comprar energia no Mercado Livre, também a gente teve a opção, né, e a oportunidade, mesmo isso tendo alguma diferença, de comprar apenas de fontes renováveis. Então, o hospital também entendeu isso, a gente acabou, então, só comprando energia no Mercado Livre de fontes renováveis, e aí, somente em 2021, a gente teve uma redução de CO2 ali de 592,6 toneladas. Então, essa preocupação também existe com a energia, de ser mais eficiente, de trocar equipamentos que tenham um consumo maior. A gente também fez uma troca muito grande nos últimos 3 anos de lâmpadas. Hoje eu tenho 100% da minha edificação, dos 2 hospitais com lâmpadas de LED, não mais nada dos outros tipos de lâmpada onde o consumo é maior. E alguns equipamentos também. O ano passado a gente passou pela troca de um tomógrafo muito mais moderno, muito mais tecnológico e que consome menos energia. Então, essa também, o critério energia também é um critério importante na análise de compra de equipamentos. Isso é uma questão que, por mais que seja devagar, que a gente não consiga fazer isso de uma maneira mais abrupta, mas a gente, com a engenharia clínica, sempre vem colocando essa visão. Vamos colocar também questões, eu sei que manutenção é importante, usabilidade é importante, mas consumo de energia, esse tipo de coisa também são coisas que a gente tem que colocar na nossa matriz para poder analisar. Pode passar? O que a gente vai falar um pouquinho agora? Assim, eu preparei uma apresentação, eu poderia abrir cada um daqueles aspectos para ir para o micro, para mostrar para vocês como é que é feita a gestão, mas como a gente tinha um tempo determinado, eu digo, bom, vamos pelo menos dar uma explanação geral do que a gente faz e falar um pouquinho dos projetos futuros, que eu acho que também é importante. Então, o que a gente tem de projeto futuro? Pode passar? Primeiro projeto que a gente tem é um sistema de energia fotovoltaica lá em Barbosa, no hospital, que é um hospital, essa foto que tem é de uma parte do hospital, um hospital térreo, de média complexidade, então está sendo colocado mais de 105 placas fotovoltaicas lá para alimentação de diversos setores do hospital, né? Mas ainda confirmando para vocês aquilo que eu disse antes, eu vou conseguir uma demanda, vou conseguir tornar várias partes do hospital autossuficiente em energia, porém, alguns equipamentos específicos a gente vai precisar do auxílio, porque realmente a carga que eles utilizam é muito alta, então, dessa forma, só os painéis fotovoltaicos não vão conseguir suprir essa energia para mim. Mas esse é um projeto futuro, a gente está começando a instalação dos painéis agora, a previsão é que até o final de início de novembro, todo o sistema esteja instalado e já rodando, para a gente ter números melhores de o que a gente está economizando, qual que é o percentual, enfim. Pode passar? Esse é um projeto bem interessante, a gente tinha a previsão de começar ele em setembro, por algumas questões de atraso a gente não conseguiu aderir. Um projeto chamado Hospitais Saudáveis, dentro da ANAP, que é uma associação dos hospitais particulares do Brasil. Existe esse projeto, que é um projeto coordenado que ele representa algo maior, né? Algo que a nível mundial,
que seria a saúde sem dano, ou a rede global de hospitais verdes e saudáveis. Então, os hospitais saudáveis é um projeto organizado de uma agência não governamental que indica promover ações que mobilizam as pessoas ou mesmo as instituições em prol do meio ambiente. A gente já tem algumas coisas que a gente veio fazendo com eles, a gente ainda não aderiu ao programa, porque existe uma carta de intenções, onde a gente tem que também mapear mais algumas coisas, e a gente pensa em entrar no projeto com algumas coisas mais estruturadas. Mas acreditamos que até o final do ano a gente já vai estar com essa carta de intenções prontas, a gente podendo estar participando ativamente e com metas estabelecidas para que a gente possa reduzir e mitigar dentro dos hospitais saudáveis. A gente tem vários pilares ali, a energia, mas também tem compras sustentáveis, que é algo que ainda os hospitais ainda engatinham, não é algo que seja do comum a todos, né? E alguns gerenciamentos também que hospitais menores acabam não fazendo. A gente vem, hoje já é algo muito enraizado nosso, mas a gente também está passando por toda a rede para que isso fique mais uniforme. Tá? Pode passar? Quando a gente fala em futuro, eu tenho que citar os dois próximos passos do Takine, que são passos grandiosos, são coisas que nos deixam felizes, mas também bastante preocupados com tudo que a gente vai ter para poder mediar, né? O primeiro é o Medical Center, é um sistema que vai ter, são 15 andares, como um Medical Center funciona mesmo, nós vamos ter uma área de 13 mil metros quadrados, mais ou menos nesse local, né? Então, isso também é algo que a gente também tem um olhar da parte ambiental, não só para a questão de ter o centro cirúrgico lá, de ter todo um processo lá, mas a gente está começando a ver como lá a gente estava interferindo, inclusive, na escolha do tipo de iluminação para o prédio inteiro, porque o Takine já está usando um padrão específico. Então, essas compras saudáveis e sustentáveis também está fazendo parte. E o nosso grande desafio, eu poderia assim dizer, para 2024, 2025, é o Hospital Taquimed. Hoje a gente tem uma área no Hospital Takine de 32 mil metros quadrados. Essa área que vocês estão vendo na foto são mais 31 mil metros quadrados. Então a gente praticamente vai dobrar de tamanho. E dobrar de tamanho significa uma nova estação de tratamento, porque a estação que eu tenho hoje não comportará, e assim a gente vai pensar em várias outras situações. As caldeiras também foram trocadas por isso, né, para a gente poder ter um nível de vapor maior, né, para sustentar essa nova edificação. Então é um hospital vai ser muito grande, a gente quer ser referência em algumas situações para todo o estado, né, então é um desafio gigantesco conseguir coordenar a parte ambiental das duas estruturas. Pode passar? Pode passar o slide? Muito obrigado para vocês. Tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente puder esclarecer, eu estou sempre à disposição. Sou coordenador corporativo de SST e Meio Ambiente do hospital. Naquilo que a gente puder ajudar ou auxiliar, a gente poderia entrar em cada uma nas nuances, mas como era uma apresentação mais macro, a gente acabou dividindo nossos pilares e qualquer dúvida a gente está à disposição. Estamos abertos aí a perguntas, pessoal. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa com o Renato? Bom, da nossa parte, eu só tenho... a Marlene levantou a mão, mas eu só tenho primeiro a agradecer a tua participação aí. Muito legal o que está sendo feito aí no hospital, né, no Takine, toda essa parte de gestão. É importante. Uma aluna perguntou como é que vocês descartam os aventais plumbíferos? Ótima pergunta. O que a gente tem feito, né? O problema talvez seja os aventais mais antigos. Esses a gente tem ainda um processo de descarte que não é o mais adequado, tá? Mas os aventais mais novos a gente está conseguindo descartar junto ao fabricante. Ou seja, a gente amarra no compras, né? Eu compro o avental novo, mas eu descarto o velho contigo, tá? Mas alguns deles, que são processos diferentes de fabricação, a gente tem que descartar esses aventais na parte de resíduo químico e é um processo que é um problema. A gente entende que não é o mais indicado, porém, a maioria deles eu estou conseguindo fazer essa compra reversa, né? Eu compro um novo e descarto um velho. Marlene?
Pergunta a respeito do descarte dos resíduos classe 1, né? Eu não sei se vocês trabalhavam já, eu não tinha também noção do tamanho, né, do todo o sistema de gestão ambiental da Takini, foi muito legal conhecer, né? Muito obrigado por termos trazido essas informações. Eu sei que a gente tinha aqui até 2019, né, uma empresa que trabalhava com incineração de resíduos hospitalares, né, aqui em Farroupilha, que logisticamente era bem mais perto. Ótimo. Né? Não temos mais. Não temos mais, que inclusive trabalhava com medida provisória, né? Ela tinha um rolo bem complexo com a FEPAM, mas era uma... Assim, eu visitei essa empresa durante uns 2 ou 3 anos, ela tinha um processo bem azeitadinho, assim, né? Era bom, era muito perto para nós, a gente trabalhou com ele muito tempo, né? Mas acabou que eles estavam com problemas, alguma coisa no final, e aí teve um aumento muito abrupto de valores, né? E aí a gente começou a buscar outras opções, né? Como gestão ambiental, essa é uma outra questão que quando tu me abre do terceirizado, a gente também tem a oportunidade de falar, né? A gente tem como meta, isso está escrito na nossa política também, a opção de ter, a opção não, a obrigatoriedade de estar visitando todos os nossos terceirizados, né? Para estar olhando muito de perto qual que é o processo, né? Então, hoje a gente tem uma empresa chamada Servioeste, que nos recolhe o resíduo. Não é aquilo que a gente acontecia dentro da Ceresa, que era o nome da empresa, aonde eu acho que eles tinham um grande potencial, inclusive de geração de energia com a queima dos resíduos, né? Mas que não era feito naquela época, até por N questões que tinham com a FEPAM. Essa empresa, inclusive, saiu do estado, ela abriu fora do Rio Grande do Sul, mas imaginem, quando a gente está falando de mitigar, tentar cada vez mais ser menos poluente, imagina o que é a gente carregar resíduo de Bento Gonçalves a Santa Catarina para ser destinado ou mesmo para ser incinerado. São coisas que para mim não fazem muito sentido como gestor, como engenheiro ambiental, né, e como um gestor da parte de meio ambiente. Então a gente trabalha com essa empresa. O processo dela é o processo da maioria, tá? Autoclavagem, aterro comum. Não estamos 100% felizes porque eu gostaria de ter um outro tipo de destinação desse tipo de resíduo. Porém, hoje é o que a gente trabalha. Vou dar um outro exemplo que é bem importante, que eu acho que também prova um pouquinho mais como é que é a responsabilidade ambiental e talvez até um pouco social do hospital nesse aspecto. A gente tem uma separação que funciona razoavelmente bem, como se imagina numa empresa de 2.000 funcionários, como é uma separação, né? A gente treina, a gente instrui, mas sempre ficam coisas em aberto, então a gente tem que estar sempre corrigindo. Nosso resíduo reciclável, ele vai para um terceirizado, que ele faz uma triagem do material que tem valor, certo? E todo o resto, dentro das reciclagens, o normal seria, colocam para lixo comum, né? Nós optamos por não fazer isso e a gente manda todo o resto do nosso resíduo para coprocessamento. Então, todo o meu resíduo reciclável que não é reciclado, ele vai para coprocessamento. Legal. Isso gera custo para o hospital tem ciência disso, mas é uma opção que a gente faz por algo mais correto, né? Certo. E a opção por aterro lá, por autoclavagem e aterro, foi uma opção por falta, porque eu não me lembro, mas se eu não me engano, tem ainda uma incineradora ainda no estado, né? Ou não tem mais? Não tem mais. Tinha uma Nova Santa Rita, eu acho que era. A de Nova Santa Rita, talvez a que tu está se referindo, é aquela que faz blend de resíduo, mas não para resíduo... Não, eu me lembro que tinha uma que era para resíduo hospitalar, mas não sei, de repente, se ainda existe. Não, a gente até pesquisou sobre isso, né? E a gente até colocou na mesa as cartas para pagar um pouco mais, mas quando da mudança, não existia mais a opção de se incinerar resíduos, tá? E aí a gente inclusive renovou os contratos fazem mais ou menos uns 3 meses, e as opções que nós tínhamos, até porque, como o professor foi bastante claro antes em algumas coisas, vamos ser claros também. É mais barato hoje, né? Porque a gente tem muita área, faz autoclavagem e manda para um aterro comum. Isso é o custo mais barato. E enquanto esse processo não modificar, eu sei que existem, por exemplo, uma empresa em Igrejinha estudando um processo totalmente diferente para resíduo, né? Nos apresentaram um pré-projeto do que eles estão fazendo, né?
eu olhei para eles e falei, se tu tá me dizendo que isso que tu vai fazer vai atender exatamente como tá aqui, eu não preciso nem te dizer, eu não preciso falar com a direção, a gente já vai começar a trabalhar com vocês. Só que isso precisa se materializar, né? Não é algo simples, né? Só a coisa simples como falar para o meu fornecedor que me fornece avental plumblífero, dizer para ele assim, eu só vou comprar de ti se tu pegar o meu avental e tu tem que me provar que tu não vai pegar esse avental e colocar no lixo químico, porque ele pode fazer isso, né? Eu pego, sim, eu vou lá e coloco no lixo. Não, isso aí, eu botar no lixo químico eu boto. Eu quero que tu dê uma destinação mais adequada, tu reaproveite o chumbo que tu pode reaproveitar, enfim, né? Então foi nesse sentido que a gente vem trabalhando eu digo para vocês que dentro da indústria, eu já vim da indústria, não é algo fácil, mas dentro de um hospital é muito desafiador, porque a quantidade de resíduo que a gente gera que não são reaproveitáveis e que são classificados por terem contato com qualquer parte do paciente, e a gente tem que classificar e destinar a ele. Como eu falei, na pandemia a gente aumentou 1 tonelada a mês. Então é algo que é expressivo, realmente. E com certeza é custo. Nós temos ali no chat a nossa aluna Stephanie, ela comentou que trabalha no Hospital de Santa Cruz, né, que descarta o grupo AIE pela Ambientos de Cachoeirinha, incineração. E perguntou se vocês aceitam visitas técnicas de outros hospitais, porque eles estão em busca de um modelo de ETE. Com certeza, a gente está super aberto, a pandemia está praticamente passando, né? Não vamos dizer que passou, mas está praticamente. E a gente, provavelmente, se ela está buscando, a gente vê que tem ainda hospitais que realmente não tem estação de tratamento, como o Hospital Tacchini foi muito pioneiro nisso aí, né? E as fotos que eu mandei, talvez caberiam uma história de contar que quem mora na Serra a gente chama de gringo, né? E nos perguntaram quantos metros quadrados na época, porque eu não estava, mas enfim, quantos metros quadrados precisariam para fazer uma estação de tratamento. Aí a resposta foi, precisamos de 300 metros quadrados. Aí a resposta foi, toma 110 e faz a estação. Então, por isso que a gente tem uma estação no subterrâneo, né? Sim. Formato, mas é uma estação que nos deixa muito feliz, né? Ela tem parâmetros, e a estação de Barbosa, que é uma estação mais compacta para efluente sanitário, também nos deixa contente por ser um projeto menor, mas que tem nos atendido de maneira mais ampla, tá? Com certeza, acho que tem meu contato na apresentação, mandem e-mail, a gente aceita sim poder conversar com as pessoas e dividir esse conhecimento, né? E eu gostaria também de perguntar, é um dado bastante alarmante essa questão que tu comentou, né, de que imagina, há 20 anos atrás só tinha 3 hospitais com tratamento de efluentes, então imagina que ainda hoje tem muitos que também não tratam, né? Eu vou ser mais incisivo com vocês. Eu tenho convicção que em 2015 existia menos de 10. Tá? Então. Porque foi quando a gente entrou com um processo na FEPAM e, enfim, a gente tinha alguns dados. Então, sim, existem muitos hospitais que não tratam absolutamente nada, né? E aí a minha pergunta é qual é porque assim, às vezes a população não tem noção do risco que existe, né? É a mesma coisa que cemitérios, né? Ninguém presta atenção no necrochorume, que existe um risco ambiental, que existe, né, toxinas, mas a questão do sanitário, né, de hospital também não se tem a plena noção dos riscos, né? Os riscos ambientais de não tratar esse efluente, né, para a saúde da população. E se vocês têm algum sistema diferenciado para trabalhar com os poluentes orgânicos persistentes, né, que entre eles entra muito medicamento, né, porque os metabólitos aí que o corpo não metaboliza tudo, e a gente sabe que muita coisa vai parar no efluente. Existe já alguma coisa nesse sentido ou não? É uma grande pergunta. Talvez a gente tivesse que entrar muito mais nos tipos de tratamento que a gente faz lá. Quando eu falei do Hospital de Barbosa, a gente falou que a nossa operação, de maneira mais convincente ou mais adequada, demorou quase 1 ano. Por que isso? Porque a gente fez questão de não ejetar absolutamente nada de lodo. A gente precisava criar o nosso próprio lodo. Isso é uma característica que, sempre que alguém for falar de hospital, se tiver alguém que vai me dizer assim, a gente traz um lodo de tal empresa para cá. Não dá, porque a característica que eu tenho do meu efluente é um efluente com muito antibiótico. E aí, se eu colocar qualquer tipo de micro-organismo da indústria, eles não vão durar. Eles vão morrer logo. Então, é um processo mais demorado. Hoje existem algumas bactérias que a gente utiliza no processo, muitas vezes quando a minha carga está mais baixa, para a gente dar aquela turbinada que a gente diz no processo, mas ele tem questões muito melhores, assim. O que a gente faz?
naquela estação de Barbosa, a gente tem um processo de clorificação no final, e aí tem atendido, né, nesse sentido, e eu estou conseguindo atender os meus parâmetros. No sistema de Bento tinha uma relação que chama-se de filtro de eólitas, né, que a gente tinha lá utilizando eles e tal. A grande questão é que era um sistema inovador, né, um sistema novo que, embora todos os parâmetros que estão na licença estavam atendidos, essa empresa nos vendeu, né, aliás, nos fez uma parceria para colocar aqui como primeiro hospital, enfim. Funcionou bem no início, só que a empresa quebrou, e isso, depois disso, acabou se perdendo, porque a gente atende os parâmetros estipulados em licença, e a gente, inclusive, faz alguns outros testes que não estão em licença, não mensalmente, até porque a opção de fazer isso mensal é do hospital, porque as análises da minha LO me pedem semestral as avaliações, mas eu acho que é muito importante a gente acompanhar isso mensalmente para a gente saber as evoluções ou mesmo pequenas correções de processo, né? Então, nesse sentido, a gente tinha um filtro chamado filtro de eólitas que funcionou no começo, ele estava funcionando muito bem, só que quando eu precisei de peças de reposição para ele, a empresa realmente tinha fechado. Então, hoje, eu tenho o filtro de eólitas funcionando no primeiro estágio. E antes ele eram 2 estágios, onde ele passava por lâmpadas de UV, né, para tirar indícios de patógenos, digamos assim, além de todo o processo que a gente tinha feito antes. Não sei se te respondi exatamente, como eu disse, cada um daqueles temas que eu entrei daria uma palestra praticamente, só para a gente entender todo o processo como um todo. Sim, sim. E mais em relação aos riscos, né? Quando os municípios, por exemplo, que os hospitais não têm, existe risco desses patógenos ou até desses medicamentos que são excretados acabarem causando transtornos para a população? É que muito disso a gente entende aqui, por exemplo, o hospital. Eu moro em Bento Gonçalves, o hospital em Bento Gonçalves, a gente não tem. Vários municípios não têm uma rede pluvial e uma rede sanitária. A rede pluvial e sanitária ao mesmo tempo, né? É a mesma rede. O que eu entendo como maior risco é a quantidade de processo de tratamento que vai ter que se fazer para tratar esse esgoto depois. Porque em algum lugar, esse esgoto ele vai virar água depois para algum consumo. Principalmente falando aqui na Serra, a gente tem quase um ciclo fechado com os outros municípios. Eu tiro o problema de Bento Gonçalves, mas eu jogo para outro município. E aí ele vai ter que captar água de lá, e aí o tratamento é muito maior. Então, o que eu consigo te dizer hoje, eu jogo de volta para o meu esgoto uma água que, para tratamento, para disposição final, ela é muito mais fácil de ser tratada. Ela não está potável, porém tem um índice de limpeza muito grande. Então, claro que existe. Quando a gente entende que a gente está tendo, sei lá, um sistema de fossa e filtro para tratar patógeno, ele não é eficiente. A literatura nos fala isso. Então, óbvio que todos os hospitais deveriam ter um tipo de tratamento, ou pelo menos, né, a gente não consegue nem garantir que os municípios tratem 100% do esgoto, né? Então, eu acho que os hospitais também têm que ter um pouco desse olhar em fazer tratamentos primários, até porque, assim, a caracterização, há algum tempo atrás eu participei de uma palestra, um ciclo de palestras da URGS, onde tinha um professor que caracterizava a essência de um efluente hospitalar. Ele é essencialmente residencial, doméstico, porque a carga basicamente é orgânica e é igual. O problema todo que a gente está falando é que as pessoas que estão internadas nesses locais têm uma carga medicamentosa muito maior, e parte dela vai ser descartada pela parte sanitária, né? Então, esse também é um problema que tem que ser olhado e visto. Então, se a gente conseguir eliminar várias partes e chegar a um efluente muito mais menos carregado para a rede pluvial, porque, como eu disse, não é separado, a gente tem um ganho muito substancial. Legal, então essa questão, né? A gente espera que o ambiente acaba fazendo uma autodepuração e aí lá adiante algum município capta para tratar para água, né? Exatamente. De uso municipal. Para vocês terem uma ideia, né? E até culminando com aquilo que eu falei de descartes, a gente tinha um processo dentro da hemodiálise aqui do hospital que eu reutilizava materiais, tá? Por um problema da água do município, que não estava vindo com a puracidade que a Vigilância Sanitária nos exigia, ele falou o seguinte:
não, o teu problema pode estar no CMEI. A partir daquele momento, baixou-se uma portaria, todos os equipamentos não podem mais ser reaproveitados, tem que ser novos. Então, o que acontece? Cada sessão de hemodiálise, eu gerava um resíduo que eu não gerava antes, porque todas as cânulas, tudo isso que era reutilizado, lavado, esterilizado e reutilizado, não poderia mais ser. Muito por um problema da água, que não era nosso, e sim da rede pluvial, e da rede da concessionária. Então, é complexo, tá? O processo de efluentes e aqui na nossa cidade, principalmente, onde é um ciclo um pouco fechado, né? A gente joga aqui, pega ali, o outro município recebe, a gente recebe de outro município, então eu acho bastante temerário, sim. Ok, obrigado, Renato. Obrigado, estou à disposição. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito também dos resíduos, do que a gente faz, e tem meu contato, precisando, mandem e-mail, a gente está disponível sempre. Eu tenho uma estação de tratamento e vou ter mais uma agora com a edificação nova, então a gente pode trocar umas ideias ali e mostrar para vocês. Eu sempre digo que é importante saber o que funcionou, o que não funcionou tão bem, isso são um caminho para a gente conseguir evoluir. Perguntaram ali sobre o material queimado atualmente nas caldeiras. Isso é um outro case muito importante. A gente deixou de queimar lenha para queimar briquete, tá? Briquete é uma lenha ecológica feito de cavaco e navalha. É como se fosse uma rebarba de madeira, né? Ela é prensada, não tem nenhum tipo de químico. Ela é uma prensa que prensa ela com vapor e depois ela seca. Tá? Então, basicamente, é um rejeito que tinha numa indústria como, por exemplo, a Tramontina, que fazia cabos de martelo, de machado, que gerava uma quantidade de rejeitos absurda. Hoje ela gerou um produto. Né? Quais as vantagens disso em relação à lenha? Queima constante, eu não tenho mais problema de lenha verde, lenha seca, então eu não tenho esse problema. Ergonomicamente, segurança do trabalho, isso é absurdo. Tá? Eu consigo ter uma tora com o mesmo tamanho, o mesmo peso, tudo igual, então fica muito mais fácil do operador alimentar. Produção de cinza, eu diminuí em torno de 60% a 70%, tá? Então eu diminuí muito, porque isso aqui, ele gera uma autoqueima, onde gera muito menos cinza do que a madeira normal, e a cinza é destinada. O que a gente destina a cinza, né? E aí o hospital tem uma responsabilidade muito grande em... Eu não posso, embora eu saiba que cinza possa ser colocado para corrigir pH de solo, eu não posso simplesmente dar cinza para quem vem me pedir cinza, correto? Então a gente tem algumas empresas que são licenciadas para pegar esse rejeito e transformar nesse material. Então a gente acaba uma floricultura e mais uma empresa que faz adubo, e ela acaba misturando a cinza junto do adubo. Então essas empresas que são licenciadas para isso, a gente acaba mandando para eles, tá? Mas eu tenho hoje 70% a menos de geração de cinza do que eu tinha quando eu alimentava a caldeira com lenha de eucalipto, lenha de reflorestamento. E basicamente também, se eu for pensar em base energética, ela dá mais ou menos a capacidade energética dela dá umas 3 a 3 vezes e meia mais do que a lenha de reflorestamento. Acho que é isso, então. Obrigada aí pela tua participação, Renata, aí foi muito boa a apresentação para a gente ter todo esse conhecimento aí. Certamente aí o pessoal vai acabar entrando em contato contigo aí para dúvidas, perguntas, auxílios, visitas. Estamos à disposição. Eu sempre digo, eu estou há 10 anos no hospital, quando a gente imagina empresa, um hospital a gente tem que imaginar várias empresas dentro de uma empresa, porque eu tenho lavanderia, eu tenho produção de alimentos, eu tenho várias outras questões que são típicas de outros negócios, né, de outras empresas. Obrigada aí, então, Renato. Até Obrigado. a próxima aí. Precisando é só chamar. Valeu.